Olá, bom dia! Olá, bom dia! Vazamento de botija de gás provoca explosão e fere avô e neto. O jovem foi arremessado para fora de casa. Segundo dia de quarentena, nos terminais da Grande Vitória, ônibus lotados. Olha como estava a fila em Taparica, Vila Velha. Secretário de Saúde fala que existe risco de faltar medicamentos e vários itens de atendimento às vítimas da Covid. Governador do estado anuncia hoje medidas para socorrer empresas capixabas que sofrem as consequências da pandemia. A vacinação para idosos acima de 75 anos. Dona Lenir não via a hora de ser imunizada. Pode comemorar, esse momento chegou. E Vila Velha confirma a perda de mais de 500 doses da vacina contra a Covid por problemas na refrigeração. Ministério Público notifica prefeito do interior que não respeitou o decreto da quarentena. Ele permitiu o funcionamento do comércio. O TN1 fala de vagas de estágio, são 330 oportunidades. E sobre o novo auxílio emergencial, aproveite para tirar a sua dúvida ao vivo. E tem receita de torta capixaba. Essa é especial, viu? Você não pode perder. Sextou manso, de boa, sabe aonde? Na casa do seu Sebastião, amigo do TN. É isso aí, a gente volta rapidinho. Boa tarde, amigos do TN. Eu estou aqui descansando meu almoço, curtindo vocês o tempo todo aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente volta. TN1 de volta, agora 11h43, a gente começa o jornal com essas imagens. A casa ficou destruída na explosão provocada pelo vazamento de uma botija de gás. Avô e neto ficaram feridos. O jovem foi arremessado para fora de casa. Suzy Faria está ao vivo no local da explosão e traz mais informações para a gente. Muito bom dia, Suzy, é com você. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Georges e amigos aqui do TN. Realmente, nós continuamos aqui no local onde hoje pela manhã houve uma explosão por causa de um vazamento de gás. E mostramos aqui, ó, o proprietário da casa, inclusive, já está fazendo um escoramento aí, vocês podem ver, ó, essas estruturas. Ele está fazendo esse escoramento porque há um risco de desabamento desse prédio de 3 andares onde nós estamos aqui. E uma cena que nos chamou, vocês podem ver que está tudo afetado aí para cima, a estrutura aqui embaixo, a parede ali que o Rony está mostrando, está bem danificada. E o que nos chamou a atenção foi que tanto a geladeira como o fogão e também o botijão de gás que está aqui, eles não foram atingidos. Surpreendentemente, toda a estrutura ao redor aqui foi atingida, mas esses aparelhos não. E nós estamos aqui com o perito, o capitão Loreto, que vai falar para a gente. Inicialmente aqui, capitão, boa tarde. Daqui a pouco o senhor vai voltar para falar com a gente, mas dê uma palhinha aí para a gente dizendo o seguinte: por que tanta geladeira, o fogão, o botijão não saíram do lugar, não explodiram, não ficaram danificados? Então, inicialmente a gente está avaliando o cenário, mas provavelmente pode... isso é característica de deflagração. A deflagração, né? O epicentro ele fica menos destruído que a periferia. Então, quando ocorre uma deflagração, no caso uma queima de gás, ela é empurrada, levando tudo que tem na periferia para a destruição, como a gente pode ver no cenário aí. Por isso que o rapaz acabou sendo lançado na outra casa, né? Muito provavelmente. A gente tem que avaliar, né? A perícia tenta achar as causas, então a gente vai estar trabalhando aí nesse laudo para tentar identificar o que aconteceu aqui. Agora, capitão, o senhor já viu algo parecido com isso, uma explosão nesse tipo de estrutura e que afetou tantas residências ao redor? Sim, é bem comum, tanto eu quanto outros peritos do Corpo de Bombeiro, quando a gente pega deflagração, é bem comum acontecer esse tipo de situação, né? Atingir pessoal do lado, vizinhos, né? Apartamentos vizinhos, enfim, diversas estruturas ao redor. Pois é, George, Vanessa, o capitão também está dizendo o seguinte: tem sido muito frequente, viu, esse tipo de acidente do ano passado para cá, não é isso, capitão? Sim, né? A gente, no departamento de perícia do Corpo de Bombeiro, a gente tem pegado algumas explosões, né, alguns incêndios, e tem que tomar muito cuidado a população aí no geral na hora de fazer a troca do regulador, a troca da válvula e na hora de mexer nesse tipo de sistema, porque o GLP é um gás, né, que ele acumula no chão, ele é mais pesado do que o ar, né, falando, é mais denso, né,
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque pequenas quantidades ocorre explosão. Pois é, e gente, vocês continuem aí assistindo o TN, porque o capitão, perito do Corpo de Bombeiros, vai continuar aqui e vai explicar melhor pra gente como vai ser a perícia aqui do local. Então continuem acompanhando aí o TN, que daqui a pouco a gente volta, viu, George? Vanessa? Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Isso aí, tem matéria completa daqui a pouquinho sobre essa explosão, viu, gente? Bom, hoje, segundo dia de quarentena e uma cena que não era para se repetir. Ônibus lotados na Grande Vitória. Nós fomos nos terminais de Itaparica e de Campo Grande e teve passageiro que disse que o movimento estava bem maior. No segundo dia de quarentena, terminais de ônibus lotados na região metropolitana. No de Itaparica, em Vila Velha, a fila era a perder de vista. O sentimento é de medo, né, de pegar, porque o ônibus está muito lotado. Como é que você se sente entrando num ônibus cheio desse jeito, flamenguista? Transtornado. Do lado de fora dos coletivos, até existem as marcações para que o distanciamento social possa ser mantido. Mas quando os passageiros entram no coletivo, como é que se mantém o distanciamento? Como é que essa conta fecha? Você me ajuda nessa conta? Aqui fora, distanciamento. Lá dentro, não sei o que chamar. Superlotamento. Exatamente. Não existe, mas a gente inventou. Um em cima do outro, não existe. Aqui é uma coisa, dentro dos ônibus é totalmente diferente. É ônibus lotado para ir, é ônibus lotado para voltar, aglomeração completa. 100% da frota do sistema Transcol está rodando. Não é a percepção dos passageiros, de quem está se arriscando todo santo dia. Todo dia isso aqui, a mesma fila, todos os dias. A gente fala com eles falam que não. Todos os dias a mesma fila aqui, ó. O comércio quase ficou fechado, agora o ônibus pode andar desse jeito. A prevenção é um ato coletivo e a contaminação também. São pouco mais de 7 horas da manhã, a gente está aqui no terminal de Campo Grande, em Cariacica, e as imagens não são diferentes. Muita gente, muita fila, muita aglomeração e também muita preocupação. Principalmente nos horários de pico, em que a aglomeração dos passageiros, que não tem o que fazer, é bem maior. Você ouviu como é que o ônibus saiu? Lotado, e sai assim. E na volta que a gente vem embora é a mesma coisa se quiser vir embora. Tem muita gente para quarentena. Muita gente. Antes tinha até menos, que tinha ônibus. Ou para onde foi os ônibus? E no bairro tá a mesma coisa. Se eles não trabalham, não tem dinheiro. Não tem emprego, não tem comida no prato. Quando trabalham, correm o risco de contaminação. Uma conta que não fecha, difícil de entender, mas que chega para pagar. Mais ônibus, mais ônibus. Bom, ontem o secretário de Mobilidade chegou a falar que o número de passageiros caiu em 60%. Mas hoje não foi isso que a gente viu. A Ceturb garante que opera com 100% da frota, incluindo os veículos com ar-condicionado. Além da manutenção da frota, outra alteração foi a suspensão por 14 dias do uso do passe escolar, já que os estudantes devem permanecer em casa neste período. Todas as medidas são avaliadas constantemente e a implantação de novas ações não está descartada. Pois é, o secretário de Segurança Pública do Estado falou sobre a movimentação de pessoas na Grande Vitória e também sobre a lotação nos coletivos. Vamos ver. Em momento nenhum o decreto impediu a circulação das pessoas, mas você tem toda a razão, é um ponto de atenção que a nossa equipe de governo tem que ter. No momento, as forças de segurança, junto com o Poder Público Municipal e o PROCON, estão voltados exatamente para a fiscalização do comércio, de estabelecimentos comerciais que não podem funcionar, que não são essenciais, mas é importante a gente contar com a colaboração da própria população, mas sabemos da dificuldade também que as pessoas têm em ficarem em casa e esse ficar em casa não está determinado no decreto. É uma coletividade de consciência que nós temos que ter, tanto da parte da nossa equipe do governo, entendendo que a população também precisa se deslocar para suas atividades essenciais, mas nós também temos que ter um ponto de equilíbrio, como você falou, para que essa conta possa fechar. Bom, gente, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, falou agora há pouco sobre a pandemia no Espírito Santo. Ele disse que é um momento crítico. Manuela Machado, nossa repórter, acompanhou essa live. Manuela, conta pra gente o que disse o secretário. Boa tarde, Vanessa, Georgia, a todos que nos acompanham. O secretário fez um alerta, na verdade, né? Está muito preocupado com essa situação toda. Disse que os insumos, como profissionais, medicamentos, equipamentos, os medicamentos também, alguns itens devem durar 30 dias, já outros 60 dias. Então, mesmo com a expectativa de compras, existe essa preocupação da falta de medicamentos.
Então, ele fez um alerta, porque nós sabemos, né, que 8 hospitais no Espírito Santo já estão com 100% dos leitos de UTI Covid ocupados. Ele também reforçou que o SUS fez uma parceria com a rede privada, custa em média por dia R$ 1.600 cada internação. Mesmo assim, mesmo quem tem plano de saúde, ele faz um apelo para as pessoas, né, para todos nós, para a gente obedecer esse decreto, que tem essas medidas aí de segurança, né, para a gente evitar a contaminação da Covid. Falou também, qualquer sintoma, gente, qualquer sintoma, mesmo que seja leve, é importante procurar uma unidade de saúde, ou a UPA, ou até mesmo um hospital de urgência e emergência. E quem estiver em casa, passou mal, ligar no 192, solicitar o SAMU, que o SAMU leva essa pessoa até o hospital. Mas, para a gente evitar que isso aconteça, é importante, nesses dias aí, até o dia 31 de março, o isolamento. Ele pediu paciência, calma das pessoas, de todos os capixabas, para a gente evitar esse problema e também novos casos da doença. Inclusive, na semana que vem, ele vai atualizar aí para as novas cepas que devem chegar aqui no Espírito Santo, vai atualizar que cepas são essas, o que isso significa, né, para o Espírito Santo. Então, ficou esse alerta é importante, esse apelo que ele fez para a gente manter realmente essas medidas de segurança, ficar em casa. Falou da importância do uso da máscara correta, da higienização das mãos, evitar aglomeração, evitar visitas, mesmo quem tem parente, familiar, né, que queira fazer aquela visita, já que não vai trabalhar. Alguns profissionais estão em casa, então ele pediu para realmente esse isolamento ser de casa. Fez esse apelo aí para a gente, né, para nós capixabas. Agora, Manu, ele também falou que o número de internados nos leitos de enfermaria já é o maior desde o início da pandemia, né? A gente vem mostrando aí esses casos de superlotação, que já não está tendo mais vagas, estamos batendo aí 90%. Isso, ele falou que sim, que estão batendo 90%, mais de 90%, né? Existe expectativa de mais leitos aí de UTI na próxima semana, 20 e também 170, e mais 500, contratação de 500 funcionários, caso isso, o Hospital Materno-Infantil seja realmente inaugurado também em abril. E falou dessa importância mesmo, Georges, da gente se prevenir de novos leitos, mas existe essa preocupação, porque mais de 90% dos leitos capixabas estão ocupados. É isso, muito obrigada, minha amiga Manuela Machado, falando então sobre essa coletiva que agora há pouco, né, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, deu, falando sobre a atual situação da pandemia aqui no Espírito Santo. Ele falou, né, sobre a questão da chegada do final de semana, da preocupação com as aglomerações, para as pessoas permanecerem em casa, deu um alerta em relação à falta de insumos, gente. O secretário disse que em até 30 dias, se a gente não conseguir melhorar a situação no nosso estado, podem faltar medicamentos, principalmente aqueles medicamentos que são utilizados no momento da intubação, né? Então, o secretário Nésio Fernandes deu esse alerta para a gente já agora, um pouquinho antes da hora do almoço, para que a gente fique ligado, então, e principalmente para que a gente respeite as novas medidas restritivas que foram adotadas, anunciadas pelo governo do estado e que passaram a valer ontem, né, George? Pois é, a primeira vez oficialmente que o governo diz que pode faltar esse tipo de medicação para a intubação. Gente, é muito grave. Nós já estamos aqui com o médico intensivista Vitor Dalla, que atende pacientes com Covid na UTI. Doutor Vitor, muito boa tarde para o senhor. A gente gostaria que o senhor já começasse falando sobre essa questão dos pacientes mais jovens, né, que estão se internando e casos mais graves envolvendo esses pacientes mais jovens. Exatamente. Inicialmente, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Jorge, boa tarde, amigos do TN1. Bom, evidentemente nós temos visto realmente essa troca de perfis de pacientes, né? Na primeira onda, ou na primeira expansão da doença, a gente via mais pacientes idosos com comorbidades associadas. E no momento a gente tem visto uma troca, uma substituição desse perfil de pacientes. A gente vê cada vez pacientes mais jovens, sem comorbidades e evoluindo com a forma grave da doença, que antes essa população geralmente evoluía de uma forma mais benigna, mais assintomática, oligossintomática. Agora a gente tem visto nas nossas UTIs, com certeza, um aumento dessa população jovem evoluindo de forma bastante grave. Doutor Vitor, a gente viu que o governo vai anunciar na segunda-feira em relação às variantes, mas o senhor já antecipou, inclusive a gente passou um vídeo aqui do senhor, falando sobre essa variante da Covid que é 10 vezes mais grave. É por isso que o número de pessoas doentes está aumentando cada vez mais e a gravidade também? Com certeza é uma hipótese a se pensar, né? A gente vive num país muito grande,
onde as políticas regionais são um pouquinho diferentes. Então, cada local do nosso país enfrentou uma determinada porcentagem de casos e uma porcentagem de população que havia tido contato com o vírus. Isso favorece um ambiente para a geração de mutações nas cepas, né? Inicialmente a gente tinha a cepa B, que era majoritariamente a que a gente via aqui no Brasil. E esse ambiente que favorece as mutações, né, por um processo de mecanismo de evolução do vírus, para ele continuar a pandemia, isso gera uma pressão natural de seleção de cepas mais resistentes. E isso provavelmente vem acontecendo no Brasil, principalmente lá da situação de Manaus. Isso veio acontecendo e a gente tem visto essa cepa P1, que é uma cepa extremamente mais agressiva, mais virulenta, com maior taxa de infecção, maior taxa de transmissibilidade e uma letalidade ainda maior. E ainda um dos aspectos importantes dessa cepa P1 seria que ela se esconderia da nossa imunidade, né? Tem 6 vezes mais anticorpos, chance de neutralizar menos 6 vezes do que a cepa B. Doutor, a gente viu aí, a gente acompanhou agora há pouco nessa coletiva do secretário Nésio Fernandes, onde ele falou sobre essa questão da possível falta de medicamentos daqui 30 dias. Essa é uma realidade que o senhor já vê que realmente pode acontecer dentro dos hospitais? É uma triste realidade que pode ser que venha a acontecer, né? A gente já vem vendo esse número de casos aumentado. A gente já tinha esse alerta na primeira onda da pandemia, então a gente tinha essa situação, porque a questão não é só compra das medicações, é insumo para a fabricação de uma demanda aumentada, né? Então isso não é só a compra, não é só questão de política, é a questão de falta de insumos para produzir as medicações, as indústrias farmacêuticas e tudo. Então isso é uma realidade e isso é um temor que todos que estão na linha de frente, todos que estão na parte assistencial e as partes políticas também, têm esse temor intrínseco aí, né? A gente estava falando antes que essa fase, não é, da Covid, parece que a gente está repetindo o início do ano passado, mas de uma forma pior. Como o senhor vê que desde o início, não é, vem trabalhando com isso, tratando pacientes doentes, qual é a percepção do senhor para aquele início ou para o meio do ano, final do ano passado, para o momento que nós estamos vivendo agora? A percepção que eu vejo ali na linha de frente, com certeza, é pior. Ela vem bem pior do que a primeira onda. A gente vem mais pacientes graves, mais pacientes internados. Então, com certeza, o que a gente tem visto são pacientes mais graves e piores. Com certeza, isso é evidente. A gente consegue enxergar isso facilmente no nosso dia a dia. Pois é, a gente vai pedir para o senhor ficar aqui um pouquinho, que o governo do estado lançou uma cartilha, né, sobre medidas. Vamos ver aí rapidamente quais são as primeiras medidas. Eu queria que cortasse para cá para a gente ler também. Ó. O descumprimento da regra do decreto gera aplicação de sanções? Sim. Quem descumprir as medidas preventivas pode gerar aplicação de sanções previstas na legislação: multa, interdição, cassação ou licença. Os municípios podem editar medidas diferentes? Podem publicar medidas mais rigorosas que as previstas no decreto estadual. E como funcionarão os órgãos e as entidades públicas estaduais e municipais? O funcionamento será definido pelo secretário de Estado, secretário do município e também pelos dirigentes da autarquia da fundação. Caberá a essas autoridades regrar o atendimento ao público, o trabalho nos setores e horário de funcionamento também desses locais. Vanessa? Então é importante procurar saber, né, como é que vai funcionar. E a cartilha continua, né, gente? A cartilha que foi publicada aí pelo governo do estado, ela continua também com mais algumas medidas. Bom, que atividades estão abrangidas no conceito de assistência à saúde? O conceito abrange consultórios médicos, consultórios odontológicos, consultórios de nutricionistas, hospitais, clínicas médicas, dentre outros. É permitida a assistência à saúde mesmo para a prestação de serviços não considerados como urgentes? Sim, gente, é permitida. E os bancos, será que eles funcionam normalmente? Também bancos podem funcionar normalmente. As empresas de call center podem funcionar? Sim, desde que mantido apenas o funcionamento interno, sem o atendimento presencial ao público. E as lojas de concessionárias de serviços de telecomunicação, né? Lojas de telefonia móvel, fixa, podem funcionar? Sim, também podem funcionar. Doutor Vitor, nós estamos aí no segundo dia da quarentena anunciada pelo governo. Antes estava se falando em lockdown, não é? Que tecnicamente é muito mais rigoroso. Como o senhor vê essa quarentena? Ela deveria seguir assim ou as medidas deveriam ser mais restritivas? Na minha opinião pessoal, né, lógico que saindo do âmbito político ali tudo, eu acho que deveria ser mais restritivo, né? Porque a gente vê um nível de ocupação de taxa de UTI maior que 90%, então a gente não teve isso em nenhum momento.
Lembrar que a pandemia é uma doença social, é a sociedade que está doente, não é aquele indivíduo em si. Então a gente precisa do apoio de todo mundo, né? De ficar em casa, para que a gente tenha a possibilidade de dignidade para as pessoas de ter um leito de UTI quando elas ficarem doentes e não ter a situação de não conseguir nem assistência à saúde. Já é difícil quando a gente tem uma assistência especializada. O paciente já fica muito grave. Imagina se as pessoas não tiverem condição de nem ter assistência médica, né? É muito triste essa situação, né, doutor? O senhor que está desde o início da pandemia dentro dos leitos de UTIs, né, tratando os pacientes de perto, o senhor percebe que há um cansaço em toda a equipe médica nesse momento? Definitivamente, não só da equipe médica, mas na equipe multidisciplinar como um todo, né? Técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiras, todos os profissionais do setor têm uma fadiga, um cansaço, né? Uma estafa ali que está todo mundo trabalhando no limite já há mais de um ano, né? Então, com certeza, a gente vê essa fadiga nos profissionais da linha de frente, com toda certeza. Doutor Vitor, tem algo que o senhor gostaria de dizer para fechar a sua participação aqui no TN? No momento, recomendar a população para ficar em casa, realmente seguir as medidas de controle da pandemia, utilizar as máscaras, álcool em gel e todas aquelas medidas que a gente sempre faz e sempre recomendou desde o começo da pandemia. Fique em casa quem puder. Doutor Vitor Dalla, médico intensivista, está aí desde sempre na linha de frente no combate à pandemia. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente sabe até mesmo que é difícil, né, o senhor deixar o hospital nesse momento para vir aqui, mas é importante que a população esteja sempre bem informada do que de fato está acontecendo também dentro dos hospitais. Muito obrigada. Obrigado, doutor Vitor. Bom, segundo dia de quarentena, não é? Houve aí uma discussão, a gente tem de um lado as pessoas que não podem ficar em casa, lojas fechadas, comerciantes sem receber, sem vender a mercadoria e também prejudicando aí o pagamento. O governador Renato Casagrande, ele publicou um tweet. Vamos ver o tweet que o governador Renato Casagrande ele publicou, falando que vai ter medidas, né? Hoje, na verdade, ele publicou isso ontem, então é hoje, às 2h30, vai anunciar um conjunto de medidas dentro do Plano Espírito Santo, convivência consciente, com o intuito de reduzir os impactos causados pela Covid-19 na economia capixaba. Muito importante isso, né, George? Tem muita gente sofrendo. Isso, ele também já anunciou que entre essas medidas pode anunciar aí redução de impostos e também prazos de pagamentos. Então, foi isso que ele disse lá no início da live dele. Vamos ver o que vai se consolidar com essa coletiva de agora à tarde. Gente, agora vamos voltar à casa que ficou destruída numa explosão provocada por vazamento na botija de gás. Avô e neto ficaram gravemente feridos e o jovem chegou a ser arremessado para fora da residência. Quem está lá no local é a nossa repórter Suzy Faria. Suzy, voltamos com você. Ei, Vanessa, Georges, olha, eu tenho uma correção para fazer. Na verdade, não é avô, seria bisavô do Alisson, que se mudou da Bahia para cá. E vejam só, ele entrou nessa casa ontem, e a botija de gás teria sido comprada por volta das 4 horas da tarde. Segundo a mãe do Alisson, eles nem mexeram com a botija, só foram mexer nela hoje de manhã, quando foram fazer o café da manhã. E olha, o Rony vai mostrar aqui, ó, a situação, como nós já mostramos, de como ficou essa residência completamente destruída, paredes completamente destruídas, como vocês podem ver aí. E hoje pela manhã nós já estivemos aqui e viemos exatamente mostrar como foi o socorro dessas duas vítimas, do Alisson e do bisavô dele. O Alisson tem 21 anos, o bisavô 80. Então vocês acompanhem aí a matéria que nós fizemos aqui e alguns moradores que nós ouvimos também. Bairro Del Porto, Cariacica. Moradores acordaram com uma violenta explosão. Ela aconteceu por volta das 6 horas da manhã, nesta casa aí de cor azul. Foi na hora em que o estudante, o Wallace James de Jesus, de 21 anos, se levantou para fazer o café para ele e para o avô, Joaquim de Souza, de 80 anos. O avô havia se mudado para essa casa ontem, vindo da Bahia. Ele passou para ir ontem, ele era da Bahia, ele veio morar e meu filho foi para dormir com ele, para ele não ficar sozinho, entendeu? Aí eles montaram a casinha, tudo direitinho. Meu filho, de costume, sempre levanta para fazer café. Ele faz o café e deve que ele foi fazer o café, tinha algum vazamento e aconteceu essa tragédia. Com a explosão, o Wallace foi lançado para fora da casa. O avô caiu dentro da residência. Eles foram retirados dos escombros pelos vizinhos e socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Ambos com mais de 70% do corpo queimado. Enquanto a gente chegou no cenário, havia 2 vítimas, já tinham sido retiradas já do local, de dentro dos escombros. A gente só fizemos os primeiros socorros até que alguns recursos chegassem
e socorremos a primeira, que a gente veio com uma viatura do bombeiro, um resgate, né, veio para poder atender, e essa vítima mais grave a gente levou primeiro para o Hospital Jaime. O jovem aparentemente estava muito mais queimado, as queimaduras nele foram mais graves. Depois que as vítimas foram socorridas, os moradores começaram a perceber o alcance da destruição. A explosão do gás destruiu a pequena residência. Atingiu pelo menos 10 outras casas que estavam mais próximas, quebrando vidros, arrancando portas e portões e, de tão forte, retorceu as estruturas de alumínio das janelas. A explosão foi tão violenta que a parte de trás da casa também foi atingida e muito comprometida. Para vocês terem uma noção, o bombeiro informou que das 5 colunas que aquela casa tem, 4 foram afetadas. E olha, a explosão veio para o lado de cá e atingiu a casa, que fica aqui do lado, a casa do seu Antônio. Seu Antônio, conta pra gente aqui, a casa do senhor, essa porta foi arrancada pela explosão, seu Antônio? Olha aqui pra você ver, pode entrar. Olha a situação da casa do seu Antônio. Quebrou a janela ali, né, que nós mostramos, a porta, a janela. Olha o que aconteceu na estante do seu João. Gente, que situação. A televisão foi... Ela estava pendurada? Não, estava aí, aconteceu isso. E o que o senhor está mostrando aqui do lado? Olha, gente, vamos entrar na casa do seu Antônio para mostrar. Olha o quarto do seu Antônio, como ficou. Acabou de sair para trabalhar. Meu filho acabou de sair para trabalhar. Com 40 minutos aconteceu isso aqui. Acima da casa de seu Antônio mora a dona Vanusa. Nem por estar no alto, a casa dela escapou. Eu vi aquele estouro. Só que quando eu vi o estouro, veio fumaça junto. Só que eu achei que poderia ser um tiroteio. Aí eu comecei a ouvir os gritos. Quando eu levantei, eu vi o meu vizinho em pé lá fora. E eu pedi ele socorro, eu fiquei tão desorientada que eu estava procurando a chave. Eu nem percebi que a porta tinha caído. Na residência ao lado, o forro de PVC caiu por causa da explosão. Do outro lado da calçada, olha o portão da garagem como ficou. No terceiro andar da mesma edificação, o vidro da janela quebrou. A botija foi trocada ontem. A pessoa se preocupou com a data de validade do registro, com a data de validade da mangueira, ou seja, tudo certinho. Mas aparentemente não foi feito o aperto da braçadeira. A braçadeira está solta na minha mão. Então eu consigo facilmente tirar o registro e colocar o registro. E na outra extremidade da mangueira, aquela que vai ao fogão, não tinha abraçadeira. Então, provavelmente, houve um vazamento de gás por toda a noite e quando foi acender o fogão ou acender alguma lâmpada, houve a explosão. Pois é, voltamos aqui do local, vocês estão vendo aí o trabalho da perícia que está sendo feito para avaliar quais foram as causas, como nós já conversamos agora há pouco com o capitão Loreto, que continua aqui com a gente, e eu vou perguntar a ele, capitão, chega aqui um pouquinho, me diga aí, como vai ser feita a perícia aqui, o que vocês costumam avaliar, levar em consideração para fazer a perícia aí? Então, no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, a gente utiliza a metodologia norte-americana da NFPA 921, na qual a gente trabalha com hipóteses e vai descartando as hipóteses até sobrar uma única hipótese. Então a gente avalia inicialmente o risco, o cenário, e a partir dessas situações a gente vai tentando eliminar hipóteses até chegar na causa final. E daqui, da onde que vocês partiram? Não, a gente partiu exatamente disso, avaliação de risco, né? A Defesa Civil de Cariacica ajudou a gente, né? Fez a avaliação estrutural. A partir do momento que estava com o risco controlado, a gente começou o trabalho pericial e aí foi verificando as situações, as características do local, o que pode ter acontecido, e aí a gente vai traçando hipótese que vai sair no laudo dentro do prazo lá de 20 dias, né, no mínimo. Capitão, nós mostramos ali há pouco o fogão. Começa por ali a suspeita? Vazamento de gás é a principal hipótese, é a mais forte? Sim, podemos dizer que sim, pela característica de deflagração, mas não podemos afirmar categoricamente inicial no momento. Então a gente vai ter uma suspeita, vai ter uma hipótese desse tipo, com certeza, mas não podemos afirmar neste momento que foi exatamente a causa final, bater o martelo nesse exato momento. Agora, o subsecretário de Defesa Social, o coronel Wagner Borges, esteve aqui pela manhã e mostrou para a gente e deu algumas dicas, inclusive, sobre a questão do fogão, ali do botijão de gás, coisas que a gente sempre repete para que as pessoas tenham muito cuidado. E ele levantou uma dúvida, se a abraçadeira que estava no fogão ainda foi usada, se realmente estava, se estava ali.
Vocês chegaram a procurar, já encontraram? Tem dúvida se realmente aquele pedaço que vai até o fogão tinha abraçadeira, que é outro item de segurança aí importante? Sim, realmente é um item de segurança importante, né? A falha, exatamente, a gente tem que buscar, né, na hora da análise pericial. Sobre essa abraçadeira, até o momento a gente está tentando identificar, então a gente, como os senhores podem ver, a gente está aqui fazendo um trabalho pericial, ainda está em andamento, está tentando buscar a melhor, as hipóteses, né, que melhor define o que aconteceu nesse local, porque houveram 2 vítimas, né, que foram levadas para o Hospital Jaime dos Santos Neves e infelizmente a gente tem que achar, né, felizmente a gente tem que achar, infelizmente aconteceu o fato, e a gente tem que tentar achar a causa, né? Fazer o possível, né, para dar uma resposta à população. Ok, muito obrigado, capitão Loreto. Nós vamos também falar, obrigado pela sua presença. Espero que a perícia aí seja um sucesso para descobrir a causa e a gente alertar a população. E agora, Vanessa e George, nós vamos falar rapidamente aqui com o coronel Wagner Borges, que é subsecretário aí de Defesa Social aqui de Cariacica. Secretário, já foi avaliada a estrutura do prédio, nós estamos vendo que o proprietário está colocando algumas estacas aqui para evitar desabamento. Qual é a decisão aí da Defesa Civil? O que vai acontecer aqui? O nosso laudo já ficou pronto, agora no início da tarde nós vamos desocupar o 2º e o 3º pavimento. As equipes responsáveis da nossa assistência social e do nosso aluguel social vai estar aqui agora, no mais tardar daqui a 1 hora, para pegar as famílias e dar o direcionamento necessário, porque é o momento agora de trabalhar a proteção e a prevenção de quem não se machucou. Então quer dizer que o laudo tem que sair daí, pode desabar? O imóvel pode desabar sim. Então tá. A gente agradece a presença aqui do coronel Borges, que é o subsecretário aí de Defesa Social aqui de Cariacica e que nos deu aí essas dicas importantes de segurança que vocês viram na matéria. É com você aí, George e Vanessa. Suzy Faria, muito obrigada pelas suas informações. Agradeço também ao subsecretário de Defesa Civil de Cariacica, coronel Borges. Bom, fico alerta, George, em relação ao cheiro do gás, pelo menos, né? A gente não sabe exatamente qual foi a causa da explosão, mas sentiu um cheiro de gás dentro de casa, a gente abre tudo, não acende luz, muito menos liga o fogão, né? O primeiro de tudo é abrir todas as portas, abrir as janelas para esse gás se dissipar pelo ar, né? Isso aí, gente, ó, 2º dia de quarentena, vamos ver como está o comércio em Vila Velha. Luciano, portas abertas ou portas fechadas por aí? Boa tarde. Vanessinha, George, amigo do TN, boa tarde para vocês. Exatamente, a gente está aqui no comércio da Glória, em Vila Velha, e vou mostrar para vocês agora ao vivo como é que está a situação do comércio. Bruno, vamos mostrar aqui, ó, chegar aqui mais para frente, para o Bruno mostrar que boa parte das lojas estão com suas portas abertas, né? E boa parte dessas portas abertas são de estabelecimentos comerciais considerados como não essenciais pelo governo do estado, segundo a nova medida restritiva imposta pelo governo no início dessa semana, né? A gente vê aqui lojas de artigos de decoração com portas abertas, lojas de R$ 1,99 com portas abertas, lojas de colchão, até de fraldas, roupas com portas abertas. Algumas portas estão pela metade, né? Algumas lojas estão com suas portas pela metade, mas pela metade estão abertas também, né? Mas tem muita gente também respeitando as medidas restritivas impostas pelo governo, muitas portas fechadas também, então tá meio a meio, né? Tem gente que abre, tem gente que não abre, tem gente que deixa a porta pela metade. Isso porque eu tive conversando aqui com os comerciantes da região, antes de entrar ao vivo, eles estão revoltados com essas novas medidas, estão preocupados também com a situação financeira, com a economia deles, muitos têm funcionários, aluguéis para pagar. Onde o Bruno está mostrando agora, ó, aconteceu um protesto agora há pouco pela manhã, agora não está mais não porque já acabou, mas antes de entrar ao vivo, hoje pela manhã, tinha um protesto aqui na saída da rodovia Carlos Lindenberg, aqui na Glória. Comerciantes de modo pacífico, de modo ordeiro, estavam expressando sua revolta, sua indignação contra as medidas restritivas, porque eles estão bastante preocupados com o lado econômico, como eu falei agora há pouco, o lado dos funcionários, da sobrevivência deles também. Eles querem obedecer à pandemia e às regras, mas eles querem as regras de outro modo. Por exemplo, rodízio, eles estavam falando sobre isso, né? Por que não faz um rodízio? Por que não faz uma outra forma, não bola uma outra maneira da gente continuar trabalhando? Enfim. Bom, mas o fato é que hoje pela manhã também teve uma fiscalização promovida pela Prefeitura de Vila Velha, a fiscalização de posturas da Prefeitura de Vila Velha. Quem acompanhou foi meu amigo Felipe Chicarino e ele mostrou justamente isso, né? Quem está obedecendo e quem não está. Vamos assistir a matéria dele para ver o panorama completo dessa situação.
Na sede da Guarda Municipal em Vila Velha, a Força Tarefa de Fiscalização se reuniu para a distribuição das equipes e tarefas para o segundo dia de fiscalização nesta quarentena. O trabalho conta com profissionais civis e militares que atuam em conjunto para convencer as pessoas a aderir a esta quarentena. Uma ação integrada entre o município, no caso aqui de Vila Velha, mas está ocorrendo em todos os demais municípios da Grande Vitória, integrada com o município que tem guarda municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a fiscalização da Prefeitura, que para a gente é muito importante, bem como o PROCON. Olhar estabelecimentos que, pelo decreto, não podem estar funcionando e no sentido de sempre orientar, de conversar, de dialogar com as pessoas, entendendo a dificuldade do momento, mas fazendo-as compreender também o quão o momento é difícil para a questão, principalmente no que concerne aos leitos de hospitais, aos leitos de UTI, para atender a sociedade capixaba. Em comboio, as viaturas seguiram para os pontos de fiscalização. E o primeiro ponto de parada da equipe de fiscalização foi aqui no Polo de Modas da Glória, lugar que ontem teve protesto, teve confusão e hoje também tem lojas abertas. A Força Tarefa encontrou de portas abertas estabelecimentos que não poderiam funcionar. Por enquanto, a estratégia utilizada vai ser mesma a do convencimento. Esperamos contar, evidentemente, com a colaboração da população. Ninguém quer esse momento mais duro, mas que ele seja o mais curto possível. Se nós formos disciplinados, sairemos rapidamente dessa situação. Muito bem, né? Como o Felipe mostrou na reportagem dele agora, né? Por enquanto não vai ter multa, só diálogo mesmo, aquela estratégia de convencimento, como o Felipe mostrou muito bem na reportagem que ele fez. A gente está mostrando aqui mais uma vez um pouco do que o Felipe mostrou na reportagem dele. Agora são imagens ao vivo, a gente vê ali, ó, lojas com portas fechadas, né? Então tá meio a meio, uma ótica com portas abertas, outro estabelecimento ali de games e acessórios, né? Lojas de moda infantil também com portas fechadas, outros também com meia porta aberta, né? Aquela situação que a gente já falou e o que o Felipe mostrou também. Então, por enquanto, né, Jorge, Vanessinha, amigo do TN, é só diálogo mesmo. Mas só que essa questão de obedecer às ordens e determinações da quarentena, isso está pegando no estado todo. Por exemplo, lá em São Gabriel da Palha, o prefeito da cidade foi notificado pelo Ministério Público por não obedecer à quarentena. O que aconteceu? O prefeito Tiago Rocha publicou um decreto permitindo o funcionamento do comércio, restaurantes, barbearias, feiras livres e academias. Só que o Ministério Público notificou o prefeito, alegando que as prefeituras não podem criar regras mais flexíveis do que as que já estão estabelecidas pelo governo do estado. A promotoria recomendou que o prefeito revogue imediatamente o decreto e tome as providências necessárias para o cumprimento das medidas de restrição. Então, tem que obedecer, né? Nenhum município pode criar regras maiores que as do estado. Então, tem que ouvir os dois lados dessa história. A gente sabe que existe uma pandemia circulando, mas os comerciantes também estão preocupados com o lado financeiro. Então, cabe a compreensão dos dois lados e obedecer às regras de restrição. Vanessinha e George, volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado. Né? Se a prefeitura quiser criar, crie regras mais rígidas, né? Exatamente, assim como a Prefeitura de Vitória, inclusive, tá, gente? Olha só, a Prefeitura de Vitória ela foi notificada pelo Ministério Público, assim como todas as outras prefeituras, e ela adotou medidas um pouco mais restritivas aqui em Vitória que já estão valendo, tá? Como, por exemplo, estacionamentos interditados da Orla da Dante Michelini, de Jardim da Penha para Jardim Camburi. Também vai ficar interditado o estacionamento da Curva da Jurema e da Praia da Ilha do Boi. Além disso, está proibido a comercialização nas praias e na orla, inclusive o comércio ambulante, em qualquer horário do dia. Fora isso, o prefeito também determinou que as feiras comunitárias de artesanato, rua de lazer e projeto Praia Legal têm que ficar suspensos durante esses 14 dias de quarentena. Já as feiras livres, elas podem funcionar sim, mas, por exemplo, quem vende pastel, né, que muita gente gosta de comer pastel na feira, não pode mais comer no local, tá? Só para viagem. E também os quiosques estão proibidos de abrir ao público. Então, estão aí mais algumas medidas agora adotadas pela Prefeitura de Vitória para tentar frear o contágio do novo coronavírus. Bom, gente, o governo federal aprovou o novo auxílio emergencial. O valor vai variar de R$ 150 a R$ 375. Pois é, e nós já estamos aqui com o Kleber Miranda, que sabe tudo aí do novo auxílio.
Ô Kleber, eu já começo te perguntando, quem tem direito são os mesmos beneficiários do ano passado ou novas pessoas podem entrar? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, essa é a informação mais importante. O auxílio emergencial 2021, que é assim que a medida provisória chama, é só para quem recebeu no ano de 2020, infelizmente, né? Novas pessoas não poderão entrar, novas pessoas não poderão se cadastrar. Nesse momento, os beneficiários são só aqueles do ano de 2020 e que preencherem uma série de requisitos, e não tem data de pagamento ainda, né? Que preencherem uma série de requisitos previstos na medida provisória. Agora, anteriormente, em 2020, o governo tinha liberado para até 2 pessoas da mesma família. Verdade. Desta vez fica liberado para quantas pessoas, Kleber? Então, dessa vez só está liberado para uma pessoa por família. Se a pessoa que solicitar o auxílio for sozinha, então eu me cadastrei, sou só eu vou receber R$150. Se eu vou me cadastrar e eu teria outras pessoas que preenchiam também os requisitos do auxílio, recebe R$250. E se uma família que tem mais pessoas ali for chefiada por uma mulher, porque no ano passado o pessoal falava muito assim, mãe solteira. Então uma família chefiada por uma mulher vai receber R$375. Então o auxílio ficou bastante restritivo dessa vez. Inclusive o limite orçamentário para o auxílio ele ficou muito restritivo, são 44 bilhões. A gente já dá de boa aqui, tranquilo, vai precisar prorrogar, vai virar um problema para daqui a 2, 3 meses de novo, porque inclusive o auxílio emergencial está pelo menos 2 meses atrasado. Então, se a população está precisando muito de socorro, o auxílio vem pequeno, restritivo e teve que vir via emenda constitucional. Então, daqui a pouco vai ter outra discussão com o Congresso Nacional para se criar mais orçamento numa eventual possibilidade de prorrogação. Kleber, a gente tem no banco de dados, pelo menos, a expectativa de que 900 mil capixabas recebam esse novo auxílio. Mas apesar de as pessoas que precisarem agora não poderem se cadastrar, quem já está no banco de dados precisa fazer uma atualização. Como que vai ser isso? Perfeito. Todo mundo que já tem o Caixa Tem, que é o programa da Caixa para poder fazer o pagamento, precisa fazer um recadastramento. Esse recadastramento está valendo desde o último domingo, dia 14. O pessoal que é nascido em janeiro, desde domingo já pode entrar e se recadastrar. Em fevereiro, a partir do dia 16, terça-feira. Março, a partir de ontem, 18. E aí tem um calendário que você vai poder entrar no Caixa Tem, clicar numa conversa lá para se recadastrar e ir seguindo 20 e poucos passos. E o governo vai pedir uma série de dados seus, se você tem patrimônio, o valor do seu patrimônio, a sua renda, onde você trabalha, porque vai haver um cruzamento tentando evitar que, como aconteceu no ano passado, segundo o TCU, 8 milhões de pessoas receberam de maneira indevida o auxílio emergencial. Esse cruzamento de dados, através da atualização do Caixa Tem, através desse recadastramento, é simplesmente uma atualização de cadastro, ok? Todo mundo que já tem o Caixa Tem vai acessar para atualizar o seu cadastro. Pode ser que quem recebeu não vai receber mais. É bem possível. O público ficou bem mais restrito. O ano passado receberam mais de 60 milhões de pessoas e agora ele vai estar limitado aí em torno de 40 e poucos milhões de pessoas. Kleber, isso está relacionado ao cancelamento de alguns benefícios. Ano passado, algumas pessoas relataram que foi cancelado, né? Recebeu durante alguns meses e depois foi cancelado. Sim. Essas pessoas com esses relatos também não recebem? Pode ser que essas pessoas recebam sim, né? Pode ser que essas pessoas recebam sim. A gente sente muito de não poder ter novos cadastros, mas pode ser que a pessoa mantenha aí os requisitos, ela atenda ainda aos requisitos. Isso não impede que a gente relate em outros momentos uma série de erros, dificuldades de bancos de dados, que aconteceu muito, pessoas que constavam lá profissões equivocadas, pessoas que constavam lá que, você está empregado e a pessoa estava desempregada há muitos meses. Talvez uma situação que vai chamar muito a nossa atenção vai ser as pessoas que estavam naquela época trabalhando e saíram, ou estavam recebendo seguro-desemprego e deixaram de receber. Essas pessoas agora não vão poder se cadastrar e aí a gente não sabe muito como que isso vai ficar. E para a gente finalizar, Kleber, quem tem Bolsa Família continua recebendo? Como vai ser essa relação? Quem tem Bolsa Família continua recebendo normalmente. Se o auxílio for melhor, a pessoa vai receber o auxílio, né? O valor, segundo o governo, o valor médio do auxílio é um pouquinho maior do que o valor médio recebido no Bolsa Família.
Kleber Miranda, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, tirando várias dúvidas, né? Dúvidas importantíssimas que muita gente com certeza está se perguntando em casa como é que vai funcionar, mas ainda não tem uma data, né, Kleber? Ainda não tem calendário, o presidente da Caixa falou que já tem o calendário, mas não anunciou o calendário, mas pelo menos até o final dessa atualização, dia 31, não tem pagamento. Então o auxílio ficou para o mês de abril. É isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Obrigado. TN. Gente, nós falamos agora há pouco, né, sobre uma cartilha, né, George, esclarecendo algumas coisas em relação às medidas que foram adotadas pelo governo. Então tem mais algumas questões nessa cartilha que a gente vai ver agora. Olha só. As óticas podem funcionar? Não podem funcionar para atendimento presencial. Está permitido apenas o serviço de entrega de mercadorias em domicílio, o delivery. Os estacionamentos pagos poderão funcionar? Somente poderão funcionar estacionamentos pagos que atendem diretamente os serviços e as atividades consideradas como essenciais. Assim, o estacionamento pago de hospital, por exemplo, pode funcionar. Bom, os serviços e as atividades essenciais que se encontram localizados nos shoppings, nas galerias e nos centros comerciais podem funcionar? Somente podem funcionar os serviços e atividades essenciais, viu? Olha só, que tenham acesso externo independente do shopping, da galeria ou do centro comercial, ou então quando eles estiverem localizados no interior do shopping, galeria e centro comercial, em que o acesso demande rápido trânsito pelas áreas comuns do shopping. Ou seja, gente, não é para ficar lá dentro circulando, né, George? Exatamente. Importante esclarecer isso porque algumas decisões, né, são só em uma linha e as pessoas ficam com dúvida sobre os outros fatos que não estão esclarecidos. A gente tem outra sequência aí para a gente mostrar do que pode ou não funcionar. Olha só, os estabelecimentos comerciais, como a gente sabe, estão proibidos de funcionar até o dia 31, não podem funcionar somente por meio de serviço de entrega em domicílio delivery, assim como estão permitidas atividades internas, observando necessidade de fechamento dos acessos ao público do seu interior, proibição de abertura parcial das portas, vedação de atendimento ao público externo no interior, mesmo com horário marcado, e proibição do atendimento na porta do estabelecimento. Como fica o funcionamento de escritórios de contabilidade, né? Advocacia, a gente está aí num período também que tem que fazer a declaração, os escritórios de contabilidade e advocacia podem funcionar com os trabalhos internos, vedado atendimento presencial. E finalizando, praias, rios, lagoas e cachoeiras podem ser utilizadas? Os municípios têm a obrigação de editar estas regras para restringir o uso de praias, rios, lagoas e cachoeiras. Mas é bom a gente deixar claro que o governo proibiu, né, a prática de exercícios coletivos, então não pode. Quem for, vai sozinho, pratica a sua caminhada, a sua corrida, mas sozinho, sem aquela aglomeração. O recado é sempre o mesmo, né, George? Evitar a aglomeração. Bom, gente, agora uma pausa nas notícias para um vídeo cheio de carinho que chegou lá de Muniz Freire. Nessa hora, o nosso amigo Sebastião Caetano está curtindo o TN bem protegido em casa. Olha só que mensagem gostosa de ver, gente, olha aí. Boa tarde, amigos do TN. Eu estou aqui descansando meu almoço, curtindo vocês o tempo todo aqui, ó. Vocês estão de parabéns e estou aqui na segurança aqui, sozinho no meu sofá aqui, curtindo a quarentena aqui, que eu sou do grupo de risco, estou com 71 anos. Eu estou aqui esperando essa vacina que está vindo aí e torcendo com vocês junto aí para todo mundo ficar em casa, se proteger sempre. Obrigado, uma boa tarde para vocês. Boa apresentação do jornal para vocês. Muito obrigada pelo carinho, seu Sebastião. É tão gostoso a gente ver isso, né? Seu Sebastião em casa, ele é grupo de risco, ele tá lá quietinho, se protegendo, mas não perde o TN, hein, Isso aí, obrigado, seu Sebastião. Olha, se você também curte o TN, manda um vídeo pra gente. Conta como você está enfrentando aí a quarentena. O nosso WhatsApp está na tela, 997922530, 997922530. A gente viu que o seu Sebastião está tranquilo, mas tem muita gente sofrendo também. Manda de qualquer jeito, tá bom, pessoal? A gente adora receber esse retorno aí de casa, né, George? Bom, a seguir, Vila Velha perde mais de 540 doses da vacina contra a Covid. Ainda sobre a vacina, vamos falar sobre a imunização e agendamento para novos grupos. Amanhã tem imunização. Vagas de estágio, são 330 oportunidades. E ainda hoje tem receita de torta capixaba. Essa daí é bem especial, tá? Você não pode perder. Não sai daí não que a gente volta rapidinho. Estamos de volta, agora 12h31. Vitória começou a vacinar os idosos a partir de 75 anos.
São mais de 3.000 doses exclusivas para essa faixa etária. Outras 1.000 vão ser aplicadas em trabalhadores da saúde e idosos com mais de 80 anos que vão receber a segunda dose. Dona Lenir não via a hora de passar por esse corredor, entrar nesta sala, sentar nesta cadeira e tomar esta vacina. Graças a Deus, meu filho. A espera é muita. Mas está tudo bom. Chegou a vez, está ótimo. Que Deus abençoe que eu continue vindo para pegar todo mundo o mais rápido possível, né? Aos 75 anos, veio o alívio. Ela está feliz, a família está feliz e a gente também está super feliz pela senhora, viu? Não vai poder sair ainda, né? Mas pelo menos você já se sente mais seguro, mais protegido um pouco, né? Porque mesmo que fique dentro de casa, tem os netos, tem os filhos que saem, que vêm. E por falar em família feliz, logo na sequência da fila estava a Ana Maria acompanhando a mamãe, Dona Delcídia, de 77 anos. Um momento desse vale até um registro, né? Um momento muito aguardado, muito esperado por todos nós, então realmente a gente tem que registrar mesmo. A gente veio com muita emoção, muita esperança no coração e esperar a segunda dose. A Prefeitura de Vitória está fazendo agendamento para vacinação. O município recebeu exatamente 6.914 doses nesta semana. 3.300 são para idosos de 75 a 79 anos. Os trabalhadores da saúde vão receber 1.050 doses. A gente não pode esquecer que desse quantitativo de doses que chegaram essa semana aqui no município de Vitória, 2.564 delas estão destinadas a D2, ou seja, a segunda dose da Coronavac, que será aplicada também. Hoje, às 14 horas, nós vamos abrir vaga para D2 para o trabalhador de saúde e para o idoso que fez 80 anos e mais, que já fez a sua primeira dose. Hoje, às 14 horas, nós abriremos essas doses, essas vagas, para se agendarem, para a semana que vem já virem fazer a D2. Lembrando que o agendamento é online. Dessa forma, a vacina está garantida. Nossa expectativa é que até o fim da semana que vem nós estaremos concluindo o público de 75 a 79 e que com a chegada dessas novas vacinas a gente já possa avançar para 70 anos ou mais. Só reforçando então, hein, gente? Em Vitória, o agendamento para a segunda dose é daqui a pouco, a partir das 2 da tarde. O endereço está aí na sua telinha. Em Vila Velha, a vacinação de idosos com mais de 75 começa amanhã. O agendamento também é online, endereço na sua tela. Na Serra, o novo lote de vacinas vai ser aplicado em idosos entre 75 e 79 anos e como a segunda dose nos de 85 a 89 anos. Em Cariacica, cadastro de vacinas pela internet. Todos os endereços estão aparecendo aí para vocês. Em Viana, a vacinação não precisa ser agendada para os grupos prioritários. A imunização é em casa. Vila Velha perdeu mais de 500 doses da vacina que estavam armazenadas na unidade de saúde de Vila Batista. De acordo com a prefeitura, a rede de frios apresentou falha e, por isso, os imunizantes perderam a eficácia. O problema da refrigeração foi apontado no mês passado e as 547 doses foram enviadas para análise na Fiocruz, no Rio de Janeiro. O resultado foi divulgado ontem. O município foi orientado a descartar as doses. Ainda segundo a Prefeitura, desde dezembro do ano passado, a Secretaria de Saúde pediu informações sobre a estrutura da rede de frio municipal, mas não obteve êxito. A atual administração vai enviar documentos ao Ministério Público e à Polícia Civil para investigar a perda das doses da vacina. Ontem nós falamos aqui do TN, do caso da criança estuprada pelo padrasto em Marataízes. Na verdade, a menina não está grávida, conforme o delegado da região havia divulgado. No início da semana, o homem de 32 anos foi flagrado saindo de um terreno baldio da cidade com a menina de 10 anos. A mãe acionou a polícia e o homem acabou preso. As investigações apontam que a criança sofria os abusos desde os 9 anos de idade. Exames feitos na vítima comprovaram o crime, mas descartaram a gravidez, de acordo com o Conselho Tutelar. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável na forma continuada e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. A criança e a família estão recebendo tratamento psicológico.
Bom, gente, ao longo do TN, né, Jorge, a gente vem mostrando uma cartilha com as medidas restritivas que foram anunciadas pelo governo do estado, tirando algumas dúvidas da população, né, de como fica o funcionamento de algumas coisas. E olha só, como fica o funcionamento de restaurantes? Bom, os restaurantes somente poderão funcionar por meio de serviço de entrega de mercadorias em domicílio, o delivery, com 3 exceções, em que será permitido atendimento presencial. Olha as exceções: os restaurantes localizados às margens de rodovias estaduais que não estejam em áreas urbanas e às margens de rodovias federais. Ou então aqueles restaurantes que estão em aeroportos, ou ainda os restaurantes que estão no interior de hotéis, pousadas e afins, desde que restrito ao atendimento de hóspedes. É permitido o consumo presencial em padarias, supermercados? Não, gente, não é permitido, não pode sentar na padaria para tomar um cafezinho. E a prática de jogos de tênis e vôlei profissionais ou não está proibida pelo decreto? Sim, o decreto proibiu as atividades esportivas de caráter coletivo, Jorge falou isso agora há pouco, profissionais ou não, mesmo que com a participação de número reduzido de pessoas. É permitida a prática de atividade física individual nas áreas e vias públicas? Sim, é permitido. A atividade física individual pode se dar com o auxílio de um professor, como um personal trainer? Sim, observando-se a proibição do funcionamento de academias e, claro, o uso de determinadas áreas públicas. E é importante, você de máscara e o personal também de máscara. Muito importante esses esclarecimentos, na verdade, em relação ao decreto, né? Olha, e agora tem um recado do Super Atacado Casa. Olha só quantas promoções bacanas. Quer encontrar tudo em um só lugar? Super Atacado Casa. Quer ter uma mesa posta bonita como essa? Ou que tal mudar a decoração da sua casa? Vem no Super Atacado Casa. Aqui você encontra uma grande variedade de itens para o seu jardim. E se você quer oferta, então toma jogos de xícara diversos modelos a partir de R$ 45,95. Difusores de aromas a partir de R$ 9,95. Aqui você encontra jogos de panelas, jogos de talheres e de tudo para sua cozinha. Processador de alimento a partir de R$ 29,95. Balança digital de cozinha, 10 quilos, R$ 29,95. E se você quer novidade, então toma. Garrafa térmica com marcador de temperatura em LED, R$ 49,95. Aqui você também encontra uma grande variedade de produtos para o seu amigo pet. E tem muito mais ofertas esperando por você. Cama, mesa e banho, presentes, decoração, ferramentas. Super Atacado Casa, Cariacica e Guarapari. Agora essa notícia para os estudantes que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. As agências de recrutamento do Espírito Santo abriram quase 250 vagas de estágio. São oportunidades para alunos que cursam ensino médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a quase R$ 1.500, além de vários benefícios. Os interessados devem se inscrever nos sites das agências CIEE, Center RH, IEL e Portal Super Estágios. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Se eu fosse você, eu ficaria ligadinho no TN1 sem arredar o pé daí. Sabe por quê? Na volta vai rolar uma receita de torta capixaba bem especial, hein? A gente já volta. TN1 de volta e chegou a melhor hora do TN de sexta-feira, né, Georgia? A hora da dica do chefe. Semana Santa se aproximando e muita gente não abre mão da tradicional torta capixaba. É bom demais, né? É bom demais e se prepara, Vanessa, porque a receita da dica do chefe de hoje é uma torta capixaba de bacalhau. Tá chique demais, hein? E quem ensina pra gente é a chefe Beth. A dica do chefe hoje invadiu a casa, ou melhor, a cozinha da minha querida amiga Dona Beth. E antes de eu apresentar a receita para vocês, eu vou explicar como é que funciona mais ou menos o esquema de vida da Dona Beth. Ela é 1001 utilidades. Ela entrega comida para fora, como vai mostrar daqui a pouquinho, mas também é dona de casa, aposentada, cabeleireira. Ufa, quanta coisa, né, Dona Beth? Sim, muita coisa. E tudo que eu faço é com carinho, né? Eu já era para estar, como diz o outro, viajando por aí afora, mas não. Sou aposentada, mas o meu tempo é fazendo inovações, né? Inovações na cozinha, né? Na cozinha, né? Faço torta, faço pães, faço bolo, faço um monte de coisa. E para nós aqui, Dona Beth, o que tem para hoje? Tem uma torta capixaba com bacalhau,
palmito. Simples, bonita e deliciosa. Eu acredito que sim. Você que vai me dizer se ela é deliciosa ou não. Vocês daqui a pouco. Então vamos lá agora. Bora pra cozinha. Para massa, separe aí 250 gramas de palmito, 300 gramas de bacalhau, 2 cebolas picadas, 250 gramas de azeitona, 5 dentes de alho picado, 1 colher de sopa de colorau, 1 pitada de sal, azeite a gosto, 1 maço de cebolinha e 1 maço de coentro. A cobertura leva 5 ovos, 1 pitada de sal, 100 gramas de azeitona e salsinha a gosto. O modo de preparo é super simples. Vamos fazer a massa primeiro. Numa panela já aquecida, coloque bastante azeite. Depois, acrescente o alho, deixe dourar um pouquinho. Em seguida, coloque a cebola, sempre mexendo. Após isso, 1 pitadinha de sal, o colorau, o palmito, colocando aos poucos e mexendo desse jeito. E se você achar necessário, acrescente mais azeite. Só se você quiser mesmo, viu? No caso da Beth, ela quer. Agora vem a estrela do dia, o bacalhau. Vai acrescentando o bacalhau e sempre misturando desse jeito, viu? Se quiser, mais azeite. Para refogar, leva uns 10 minutinhos. Depois vão a azeitona, o coentro e a cebolinha. E vai um segredinho para você agora. Os temperos verdes sempre ficam por último. Agora é montar a torta. Unte um recipiente com azeite e vai colocando a massa. Chegou a vez agora da cobertura. Numa tigela, coloque os ovos, 1 pitadinha de sal e bata um pouquinho. Acrescente a salsinha e comece a cobrir a massa. Decore depois com cebola e com a azeitona. Leve ao forno pré-aquecido a 250 graus, deixe por uns 20 minutinhos e pronto. Beleza, 100%, estamos pronto e preparado para matar essa delícia aqui agora. Mas antes, só uma perguntinha meio indiscreta, né? A produção nossa de reportagem pediu uma tortinha dessa para a senhora? Só entre a gente. Pode chamar. Fala a verdade. Não pediu. Não pediu? Não pediu. Que milagre que não pediu. Também não vou levar não, viu? Não sou obrigado a levar porque ninguém pediu. Jorge e Vanessinha, morram de inveja, como eu sempre falo aqui. Vou encerrar esse bate-papo delicioso porque eu já tô com fome. Hora do almoço, você sabe como é que é, né, dona Beth? Sim. Bora aí? Bora lá provar então a torta. Vocês vão me dizer se realmente ficou boa ou não. Jorge, você viu quem levou a torta para casa, né? Você viu. Pois é, o Luciano tinha que tirar o duzentão do bolso dele e comprar uma pra gente, né? Exatamente, trazer pra cá, ó, porque eu não experimentei a torta da Dona Beth e acredito eu que estava deliciosa, porque olha a cara dessa torta, gente. Você pode fazer também, tá? Com certeza, lá em casa é tradição, torta capixaba, sexta-feira santa. Eu acho que eu já vou até comprar os ingredientes ali para fazer. Arrasou na receita, viu, Dona Beth? Claro que eu já vou mesmo providenciar esses ingredientes para tentar pelo menos fazer a minha. Mas se você aí de casa quiser encomendar com a nossa chefe, é só entrar no Facebook Delícias da Beth. E você de casa também pode participar do nosso quadro, claro, ensinando uma receita que é sucesso aí entre a família, os amigos. Anote o nosso WhatsApp, 997922530, 997922530. Nova promoção para você participar, é a Páscoa Divertida à Tribuna. Vamos sortear kits de chocolates da Le Chocolatier para os leitores do jornal. Para participar, você deve utilizar o cupom que será publicado em A Tribuna no próximo domingo, dia 21 de março, e colar os 6 selos que serão publicados nos dias 21, próximo domingo, dia 23 e 27 de março, no jornal A Tribuna impresso. Depois é só montar o quebra-cabeça do cupom, preencher com os seus dados e depositar em uma urna presente nas bancas de jornal, na portaria da Rede Tribuna ou em uma das lojas Le Chocolatier. Vale até o dia 29 de março. Nós também aqui do TN1 vamos sortear kits de chocolate, hein? Não deixe de participar.
Olha, a gente fica por aqui, amanhã eu estou de plantão, a Vanessa também vai ficar por aqui, mas hoje é o último dia aqui na apresentação, porque a Bruna volta segunda-feira. Um prazer estar ao seu lado, Vanessa. Jorge, muito obrigada por esses últimos dias, foi um prazer imenso estar do seu lado e também estar do seu lado aí de casa levando informação para você, viu? Muito obrigada mesmo, um grande abraço, um ótimo final de semana, eu estou de folga. Segunda-feira, Bruna Maria, minha grande amiga, está aqui à frente da bancada do TN. Tchau, tchau.